O que é que o ensino tradicional traz? Traz o temporal, né? A mandíbula e dentro da articulação temporomandibular, a gente tem o disco, o menisco intraarticular. Esse menisco, com a cápsula posterior, que conecta o temporal e a mandíbula, e também a cápsula anterior. No mecanismo de abertura e fechamento, essa cápsula, com sua conexão direta com o disco, realiza a mobilidade, realiza a movimentação, tá? Realiza a movimentação normal dentro de um contexto funcional. E aí, a gente tem, dentro do modelo tradicional, essa avaliação do movimento apenas temporomandibular, associando com o estalido. Mas o que acontece? O que acontece? Acontece que não é isso apenas que envolve a articulação temporomandibular, não é isso que gera o deslocamento apenas do disco. E é para isso que eu estou aqui, para trazer para você um conhecimento diferenciado, coisas que poucas pessoas falam e vai ajudar você a propulsionar os seus atendimentos e a sua perspectiva durante esse caso. E aí, quando a gente vai avaliar tanto uma articulação como a temporomandibular, como uma articulação de ombro, como uma articulação de joelho, o que é que a gente faz? A gente vai buscar qual estrutura está comprometida, logicamente a articulação temporomandibular ou a articulação do ombro, e vai atrás dos músculos, dos ossos, húmero, escápula, clavícula, para ver se há alguma disfunção. Não é isso mesmo? Na disfunção temporomandibular, a gente precisa fazer a mesma coisa. E isso não é colocado na nossa cabeça, aliás, não é dito nada para a gente em relação a isso. Só fala conceitos fisiopatológicos e algumas formas de entendimento de condições de grau 1, grau 2, grau 3, e nada que faça você entender de fato essa patologia. E aí, quando a gente vai entender as relações biomecânicas, você tem que vir para essas perspectivas. O que é que está junto do corpo nesse sentido? E aí eu vou fazer um desenho aqui bem básico, tá? Bem básico. Onde a gente tem no crânio, olhando o crânio por cima, o occipital, o forame magno. Aqui a gente traz o esfenoide e aqui o osso temporal, o osso frontal e o temporal. Quando a gente tem nessa perspectiva o occipital e o temporal com suas estruturas coladas, juntas, articuladas, toda alteração que envolva o temporal, que vai comprometer o disco articular e, consequentemente, a mandíbula, vai afetar também o occipital e vice-versa. Concordam com isso? Quando a gente tem disfunções também associadas com o osso esfenoide, que está também articulando com o temporal, nós vamos ter, consequentemente, interferência no temporal. Concordam? Assim, da mesma forma que, se eu tenho um problema no húmero, eu vou gerar um problema na minha escápula, compensatoriamente. É um jogo de articulação, como se fosse uma catraca que funcionam, uma jogando as interferências para a outra. Esses são os primeiros fatores para gerar um estalido. E é começando nesses fatores que a gente vai evoluir para um raciocínio clínico fantástico e mostrar como é fácil e você pode
entender e colocar isso em prática de maneira clara para o seu paciente. E aí, ó, a gente tem o temporal, atrás o occipital. O occipital, por sua vez, tem sua inserção junto com o parietal, ó, que vem até essa região. Mas o occipital, para você imaginar bem direitinho, ele entra aqui, ó, pontilhado dentro da calota craniana, e se articula com o esfenoide, que é esse osso aqui. E o esfenoide sobe para essa porção onde tem a asa maior do esfenoide. Veja essa conexão aqui de vista lateral para você. Então, a alteração do esfenoide pode alterar o temporal, que pode alterar o occipital ou vice-versa. Então, o paciente chega para você com estalido após uma queda, uma pancada na cabeça, opa, pode ter alteração nessa região. O paciente associa cefaleia nessa região de têmpora, dores frontais e estalidos, opa, pode ter relação com a conexão entre o esfenoide e o frontal, que é o próximo osso que a gente chega aqui, ó. O frontal, ele chega aqui. E aí, a gente monta a perspectiva do crânio do paciente e suas interrelações. Temporal, comprometido por qualquer problema do occipital, ou qualquer problema do esfenoide, ou qualquer problema de parietal. E você pode entender isso. Desde que você abra sua mente para o novo, não tem conceito aqui de osteopatia, não tem conceito de quiropraxia, não, tem conceito anatômico e fisiológico que você teria a obrigação de ter recebido durante a graduação e não recebeu, e muito menos recebeu durante pós-graduações que você pagou muito dinheiro por isso e não aprendeu essa relação, que é o mínimo para se avaliar quando vai se tratar de uma articulação tão próxima ao crânio como a articulação temporomandibular.